O que é a Matrix? Por que isso tem a ver com medo, culpa, ansiedade, crise de pânico? Gente, eu sou Andréia Fonseca, sou terapeuta transpessoal e alquimista. Terapia transpessoal vai além do corpo e da mente. Ela estuda a transcendência, a espiritualidade. Ela vê as crises como um processo de individuação. O que é individuação? É você se conectar com a sua essência divina, com a sua criança interior, com o que tem de mais bonito e espiritual, que é você, o seu espírito. Então, o tema desses 3 dias, hoje, amanhã e depois, ele vai se abrindo. Hoje eu vou começar a falar sobre o que é essa tal dessa Matrix, como é que a gente está tão inserido nela. Amanhã eu vou dar continuidade, então espera um pouquinho que eu já vou falar sobre amanhã, tá super bombástico amanhã. E no terceiro e último episódio eu vou tentar uma bonita que passou por um processo de saída de Matrix, né? Porque eu tô atendendo várias que passaram por essa transição, elas conseguiram perceber, e uma vez que percebe essa questão do sofrimento na vida e traz luz e consciência, entendendo que não é o fora, não existe fora, não tem nada lá fora, tá tudo dentro. Quando se conecta, colapsa a realidade e as coisas mudam. Então é assim, gente, vamos lá. O que é a tal da Matrix? Já ouviram falar? Já viram o filme? O filme é antigo. Creio que é de 1997. Tem gente que tá aqui no meu Instagram que não era nem nascido nessa época. Mas eu assisti o filme no cinema, em 97 ou 98. E daí eu sei que eu fiquei assim, hipnotizada pelo filme 1, a Matrix 1, que é com Keanu Reeves, e daí começa a trilogia. Só que eu não entendi nada, mas ele ficou gravado na minha mente. E aquela sequência numerológica que ficava escorrendo na tela do cinema, ela ficou na minha mente, nos meus sonhos por muitos anos. E aí eu ficava mais curiosa sobre Matrix, o que é? Quando eu fui estudar espiritualidade, religiões, o que é a transpessoalidade, os fenômenos sobrenaturais, fica aí que eu vou contar como tudo isso se encontra. Calma. Aí eu fui descobrindo pouco a pouco. E eu fui descobrindo isso por quê? Porque eu entrei em processo de sofrimento muito grande e caí em depressão. Normalmente, quem tá lá no meu YouTube também, essa semana eu publiquei sobre um episódio sobre crise de emergência espiritual, como isso aconteceu na vida de uma pessoa, no caso a Annie Armstrong. E normalmente a gente desperta para a consciência através de um sofrimento, de uma dor. Já que pelo amor a gente normalmente vai cair no conforto quando tá, né, no processo da ilusão. Então vamos lá. A Matrix é uma grande metáfora. Eu escrevi hoje para vocês para saber contextualizar isso bem. Então, nessa metáfora do filme, inclusive, ela é constituída por máquinas. Elas foram inventadas para ajudar nós, humanoides, os seres humanos, deixar a vida mais fácil. Só que elas acabam escravizando a humanidade. E não é à toa, e nem só pelo filme bem produzido, que essa palavra ficou gravada na nossa mente. Ela tem uma explicação muito mais profunda. Qual a explicação mais profunda disso? Então, a gente inventou, no filme falava das máquinas, falava também de toda essa tecnologia, mas que elas acabaram tomando conta dos humanos. E a gente ficou escravizado, independente disso. A gente vive nessa Matrix todos os dias. É claro que não são as máquinas, é claro que não tem, nessa metáfora, não tem um por trás, um plano por trás de tudo isso. Mas o que significa Matrix é a sociedade, toda essa forma de controle que existe
de maneira dos condicionamentos sociais, então culturais, a todas as tradições religiosas, todas as tradições familiares. Então a gente cresce e absorve tudo isso. Então, dentro dessa absorção, e para contextualizar um pouco mais, por que a gente absorve tudo isso da sociedade? Porque dentro da teoria do que eu pratico e do que eu acredito, nós somos espíritos livres e escolhemos encarnar na matéria. A matéria é o planeta Terra, esse corpo humano. Então, antes da gente encarnar, a gente tem uma jornada evolutiva e esse espírito que é livre tem um processo encarnatório prévio à gestação no útero, que são de 3 meses. Vamos colocar assim um espaço de tempo, né? Então, é claro que no todo, no universo, não tem tanto esse espaço de tempo como a gente contabiliza aqui, mas só para dar de exemplo. E dentro dessa esfera, esse espírito escolhe todo o local perfeito, na cultura perfeita, para ele transcender nessa jornada evolutiva dele, que não termina. Né? Então ele encarna na matéria, dentro do pai e da mãe perfeito, na sociedade perfeita, que é para ele fazer essa jornada. A partir do momento dessa entrada na matéria, já começa os condicionamentos sociais. Que tudo o que a mãe biológica sente, tudo que está por fora, essa vida dentro do útero, também já sente por vibração. E quando finalmente nasce, já tem um primeiro condicionamento social, que é o gênero, masculino, é homem ou mulher. Então, se é homem, já tem toda uma história e uma expectativa para aquele espírito performar enquanto vivo. Né? O que um homem faz na sociedade é diferente do papel de uma mulher na sociedade. Então, todas essas regras, todos esses contextos, fazem parte do que a gente chama de condicionamento social da sociedade, onde a gente está inserido dentro de um país, de uma cultura, de uma família, dentro das tradições. E esse espírito que é livre, ele começa a ficar aprisionado. Até dentro da própria situação que ele veio, que se ele predispôs para a jornada evolutiva dele, que é o limite que o próprio corpo vai dar para esse espírito que era livre. Então são muitos aprendizados e dentro disso a gente vive, né, desse contexto que eu comentei sobre o que é esse espírito livre, a gente vive numa realidade ilusória. Então tem algo por trás desses panos. A gente está em volta de tecnologias e a gente diz que nós somos os melhores por isso. E os mais inteligentes habitantes dessa terra. Mas os habitantes de Gaia estão por todo tipo de material, né? Então, assim, primeiro, quem é Gaia? Esse planeta Terra, é a mãe, é esse lugar que a gente habita. Então, quando a gente acredita que a gente é muito inteligente e tem toda essa tecnologia para ser servida, né? Pra gente usufruir, e tudo isso é muito bom, mas ao mesmo tempo é como se a gente tivesse separado de um processo natural que é de conexão com a natureza. Então, com todo o planeta, a gente é parte disso. Então, numa visão separatista, e até desse contexto todo que eu comentei sobre o que são esses condicionamentos sociais, é como se nós, seres supremos, a gente se classificasse como os melhores e tudo que é inferior a gente, os animais, as plantas, as flores, não fizessem mais sentido. Então, assim, não são tão importantes. E aí já começa o processo de separação, de unilateralidade. Enquanto que tudo isso, quando a gente vai analisar o que é essa profundidade espiritual, e dentro de uma leitura mais profunda, no budismo e no hinduísmo, eles já diziam que Maya é uma grande ilusão. A gente vive dormindo e anestesiado, e que Maya significa, nesse universo Maya, a ilusão.
Então é assim, a gente tem uma profundidade dentro de nós, que é a nossa essência divina, a nossa espiritualidade que está conectada com o todo, com o universo, com a grandeza infinita. Esse espírito que é livre, que escolheu encarnar para viver uma jornada evolutiva, ele tem uma lembrança dentro de nós que ele é livre, que ele veio aqui para para viver uma passagem, um período só. Só que acaba se esquecendo, né? Porque aí o ego, essa nossa parte racional, que aprende todo esse contexto da Matrix, como eu tenho que agir, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que me comportar, se eu sou mulher, como eu tenho que me comportar se eu sou homem. Isso vai perdendo a essência, a naturalidade. E isso vai também criando e deixando a gente mais robotizado, mais em acordo com a matrix social. E eu vou perdendo a minha leveza e a minha inteireza. O que vai acontecer? Um estado profundo de sofrimento. Um estado profundo de ansiedade, de medo e culpa. E para eu conseguir viver na Matrix, é como se eu tivesse que cada dia me superar e ser melhor. Então, na Matrix, eu também preciso competir com os outros seres, para garantir sempre o meu espaço. Quando eu vou em processo de reconexão, e essa é a Matrix, então tá bom, qual é o outro lado? Se eu quero sair da Matrix, se eu não quero mais reverberar esse medo, essa culpa, essa ansiedade, eu tenho que fazer o quê? Aí eu começo a me questionar. Por que todo dia eu sinto medo? O que está me trazendo ansiedade? Quais são os gatilhos? Quando você começa a sair desse universo de ilusão, todo dia você tem um checklist social para cumprir. Isso inclui tudo, tá, gente? É o que a identidade com o seu trabalho. Você se identifica com o trabalho que você faz, com a sua família, com os padrões. Você se enquadra em tudo isso, mas aí você tem um roteiro de vida para seguir. Normalmente só vai sair desse roteiro se algo começar a incomodar, se vier algum sofrimento, alguma tristeza profunda, alguma doença. E aí morte traz bastante questionamento, morte de um ente querido. Então, quando você quis começar um processo de perguntar o que é que tem por trás de tudo isso, pronto, aí você vai começar a ter mais perguntas, porque se a vida não for só um checklist social de coisas que eu tenho que fazer e eu percebo que esse ter que nunca tá bom, né? Porque uma pessoa que tem que fazer muitas coisas tá sempre inserida mais em um ambiente de ansiedade, tá se desconectando da sua essência e da sua verdade. Aí é que tá. Só que a grande maioria de nós não está nem ciente desse sono profundo e dessa ilusão que vive. E isso tem um porquê. A Matrix, essa sociedade, a maneira como o mundo é regido, e eu já vou dar caso mais prático, né? Ela é feita, inclusive, para as pessoas não se questionarem. Então, quanto mais distração, quanto mais as pessoas entendem que tem coisa fora para buscar, para consumir, para fazer, para competir, melhor. Porque aí as pessoas se mantêm alienadas. Então, se manter alienada e sedada é importante para a manutenção da Matrix, para a manutenção de a gente acreditar que tudo está fora da gente. Então, se eu quero buscar essa minha grandeza, essa minha inteireza, eu busco fora. É assim que a gente é levado a crer quando o pensamento na Matrix. Quando eu quero sair disso, qual é o pensamento contrário disso? Então, como é que eu faço para me conectar? Para eu me conectar e trazer um estado de leveza para minha vida, de amor, de compartilhamento e de colaboração, primeiro, eu faço perguntas. Normalmente, agora vamos lá para a parte prática, né? Como se libertar disso?
E como eu, Andréia, faço na prática com as pessoas que eu atendo, com as pessoas que eu convivo, normalmente com as pessoas que eu atendo. Porque geralmente vão chegar para mim através de uma profunda dor, ou porque começou a estudar espiritualidade, aí abriu um universo novo e não está entendendo mais nada. Antes a vida estava seguindo, aí a partir de um episódio, ou de repente perdeu o emprego, ou perdeu alguém importante na vida, e aí as coisas começaram a desandar. Então é assim, o que está acontecendo? Para eu chegar nesse lugar de inteireza e de mais compreensão das coisas, um estado espiritual, eu sinto, eu me conecto comigo. Não tem mais fora, não tem o lado de fora. Aí eu vou virar a chave. Aquilo que eu achava que estava me causando sofrimento, que estava fora de mim, eu vou precisar de um tempo para transmutar toda essa densidade, ou um relacionamento abusivo no trabalho, com a cidade que mora, ou de repente num relacionamento afetivo. Eu transmuto, eu tiro esse fora, essa dor que eu sinto que os outros fazem, ou as situações me fazem passar, e daí eu investigo dentro de mim. E aí eu vou chegar nessa questão do que é esse estado dormente que a gente vive para ficar alienado e para alimentar a Matrix. Sabe qual é? A resposta é que a gente tem a nossa mente, a nossa parte que é total inconsciente. E para a gente alimentar a Matrix, a gente vive em estado dormente e alienado para não se conectar com nada disso. Quando eu não me conecto com essa parte em mim que está apagada, que é essa espiritualidade latente, então eu vivo fora, eu observo fora para me regular dentro, quando na verdade é o contrário. É totalmente o contrário. Eu me organizo dentro de mim com todas as minhas partes, eu aceito todas as minhas partes, eu enxergo cada uma delas, honro, compreendo, integro. E o que está fora de mim flui. Só que ninguém ensina isso pra gente. Aí eu ficava dando cabeçada, né, quando eu entrei num profundo processo de depressão, porque eu não estava me conectando com o meu trabalho, não me conectava com os meus relacionamentos afetivos, não ganhava dinheiro, tá tudo desconectado. E eu tentava buscar fora um emprego melhor, um relacionamento amoroso melhor, o dinheiro também vem de fora. Não é isso. Não é isso, nunca estava bom. Eu até conseguia alguns resultados buscando fora, mas nunca estava me preenchendo. Quando eu comecei a retornar para o caminho de dentro através de perguntas, por que as coisas são assim? Por que eu sinto tanta dor e opressão nesse mundo que está fora de mim? O que eu faço para melhorar? Aí esse campo da espiritualidade se abriu. Gente, o que é espiritualidade? O que é o sobrenatural? Tem tanta balela ao redor disso, tanta coisa que inventam, né? Às vezes é para dar medo mesmo e para se manter afastado, sabe? Mas, gente, espiritualidade é simplesmente a forma que a gente lida com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com as nossas sensações. A gente se conecta profundamente com a nossa inteireza e sente, integra e começa a se questionar mais a partir do que eu verdadeiramente quero. Se tá tudo ruim, se tá tudo estranho, se eu tô em um estado de não conformidade. A partir disso eu me questiono, o que eu quero? O que eu quero? Às vezes eu pergunto para pessoas que estão em início de processo terapêutico, tá, vamos acolher tudo que está fazendo mal, mas o que você quer? Na sua vida, em todas as esferas,
Dentro de um entendimento de mandala astrológica, a gente tem 12 esferas na vida, que vai desde você lidando com você mesma até a sua parte mais sutil e artística, que a gente pode chamar também de espiritual. Então, quando começa a fazer essa pergunta, o que eu quero, e você entende que você pode se apropriar de toda a sua espiritualidade, que é a sua essência divina, aí as coisas vão mudar. Aí, inclusive, a saúde do corpo muda. Porque quando você se apropria de quem você verdadeiramente é, não existe outro estado de ser do que a perfeição. E até essa palavra perfeição é tida em outro sentido. Para o universo, é tudo unidade. A gente vive na matéria em estado de dualidade. Certo, errado, bom e mal. É como a gente classifica as coisas. E é como a gente, ser humano, entende as coisas. O mundo é dual. Só que para a inteireza do universo, não existe dualidade. Então, existe esse paradoxo de como a gente vive numa dualidade, sendo uma coisa só. E sabe o que é mais bonito disso? Quando aí é que vem esse processo do sobrenatural. Na verdade, o sobrenatural é entender que a gente é um com o universo, um com o todo. A gente tem essa divindade dentro de nós. E a gente pode se comunicar com todas essas sutilezas a partir do momento que eu me reconecto, que eu me alinho e que eu me aceito. O sobrenatural é uma vida em milagres, é uma vida entendendo, inclusive, que a comunicação vem com todas as partes. Então, em um estado da Matrix, a gente é ensinado que existe tudo fora da gente. Então, dá medo mesmo falar do sobrenatural, porque tá tudo fora, aí vai vir o ET vai vir me fazer mal, aí começa a comentar um monte de história, né? Então, quando a gente entende que não é assim, existe diversas vibrações, num universo gigantesco, é claro que tem milhares de tipos de existência, inclusive muitas dessas existências, eu como ser humano, com esses meus sentidos, os 5, né? Os 5 sentidos que a gente é condicionado a acreditar que são só esses, mas que seja, a gente não se conecta com todas essas sutilezas do universo, são muitas. Então são muitas conexões que a gente pode ter, por exemplo, quando a gente se apropria da nossa inteireza e entendendo que essa divindade existe dentro de nós, a gente consegue entender as nossas conexões com todas as formas de consciência. E muitas formas de consciência não tem, inclusive, essa matéria, né? Então, todas as formas de consciência podem já ter, sim, passado por esse plano terrestre, podem estar numa consciência mais evoluída e não estar mais encarnados. E a gente pode aprender como se comunica com tudo isso. E a gente só tem a ganhar. Porém, todavia, entretanto, se a gente começa a exercer mais dessa nossa essência e potência divina em nós, o que vai acontecer com a Matrix? Ela não vai ter mais de onde se alimentar. A gente descentraliza o poder. A Matrix é todo um sistema, como a gente conhece hoje. Então, o sistema é o quê? É a forma de governar os países, o mundo, é a forma que a gente entende as tradições culturais, familiares, religiosas. Se a gente começa a se questionar muito e faz perguntas de como eu me conecto com toda essa potência que tem dentro de mim, sabe o que vai acontecer? Você muito possivelmente, e sim, vai acontecer, você vai se conectar com outras pessoas que estão nessa jornada evolutiva também. E daí vão começar em conjunto a construir novas maneiras de entender a vida. E o bom de tudo isso vai conseguir transitar pela Matrix,
por esse sistema todo, mas sem viver nessa vibração e ressonância do medo, culpa e ansiedade. Vivendo mais na ressonância da fluidez, da colaboração, do amor, do compartilhamento e, claro, da fé, porque tudo isso, o que é fé? É um estado de acreditar 100% em coisas que você nunca antes tinha vivenciado, mas que você acredita que é possível sim, principalmente porque você sente. E não tem ninguém fora, não tem um poder fora, um líder religioso fora, um Deus que está fora de você que vai falar que o que você sente é errado. Você se apropriou disso. Aí o poder está em você. Aí você está em reconexão com a sua essência divina. Então, a gente aprende o que é necessário quando eu quero sair desse processo de Matrix para eu entrar em conexão divina. Falei, e eu quero saber se eu consegui me explicar sobre, ou fazer entender um pouquinho mais sobre a Matrix antes de passar para a segunda parte e contar para vocês o que tem mais de legal em tudo isso. Matrix, sistema, regras, normas. Alguém aí tem alguma pergunta de quem está aqui? Ou está passando por algum processo que se identificou em sofrimento? Vai colocando aí. Tem uma pergunta aqui que eu salvei, uma não, tem duas, que eu recebi lá no meu stories. Eu perguntei se alguém tinha uma pergunta. E aí teve uma bonita que estava falando sobre antepassados, ancestralidade e sobre constelação familiar. Perguntou se eu fazia. E o que essa história toda tem a ver com a Matrix. Bom, quando a gente entende que a gente é parte de um todo, que a gente não é um ser único e individual e a gente se manifesta de diversas maneiras e que a gente vive dentro de um processo dormente, inconsciente, a gente vai para questionamentos. Um desses questionamentos é: será que tudo isso que eu carrego, essa parte energética, é realmente minha ou tem além disso? A resposta é: claro que tem além disso. Bom, primeiro que você está num processo dormente, então você acredita que você é isso que você olha no espelho e que as ideias que você tem são suas e que são genuínas. Quando você está em estado de Matrix, você não tem ansiedade, não tem medo, não tem culpa. E para sair disso, você vai para a fluidez, ok. Então, muito do que você reverbera em você e que te traz medo, ansiedade, culpa e frustração, você pode sim e normalmente está carregando e nem é seu. E uma dessas questões é a nossa ancestralidade, nossos antepassados, a nossa carga genética. Eu sou parte de uma geração que me trouxe até aqui. Todas essas memórias dos meus antepassados e energeticamente falando, elas me acompanham. Então a tendência é seguir os padrões. Normalmente tudo aquilo que eu olho para trás de mim nas outras gerações e julgo, e aponto o dedo e falo que não, é o que eu vou repetir. Gente, como tá inconsciente e eu vivo num processo dormente, eu não sei que eu tô fazendo isso, mas eu sofro. Igualmente, eu tô dentro da Matrix, essa Matrix me atravessa, então sentimentos de opressão, de repressão, eu vou continuar reverberando achando que é meu, nem vou sentir que sou eu que de uma certa maneira tô atraindo. É claro que é tudo inconsciente, é claro que a pessoa não sabe que tá fazendo isso, mas quando a angústia começa, geralmente já percebeu que tem um processo de repetição. Como é que eu faço para sair disso? Amanhã eu vou ter uma pessoa que ela estuda sobre ancestralidade, antepassados, ela vai explicar um pouco mais sobre isso. A gente está entrando dia 20 de março, ano novo astrológico. Então a gente tem o ano novo do calendário gregoriano, começa em 1º de janeiro, e na astrologia começa dia 20 de março, que é a entrada do Sol em Áries.
E o que que acontece? Esse ano astrológico vai ser regido pela Lua. A Lua na astrologia é considerada um planeta. E ela traz uma grande oportunidade para a gente se libertar de vez das amarras energéticas dos nossos antepassados. A gente olhar para isso e honrar, integrar, que não tem nada de certo nem errado, foi tudo que eles vivenciaram, ficou lá para trás, é deles, e eu definitivamente olho para o meu presente momento, para o que eu quero e vou. E para fazer esse movimento, gente, é libertário, é necessário, se você quer conquistar e construir a sua própria história, com tudo de bom que você merece. Com dinheiro, com relacionamento afetivo, com amorosidade, com compartilhamento, com colaboração. Não mais se identificando com a sofrência. Enquanto não faz isso, não sai. Não sai desse processo de Matrix que eu considero inicial. Normalmente, em processo terapêutico, a gente vai lidar com essa questão de ancestralidade, sim. E a maioria das vezes na terapia transpessoal vai chegar um ponto que eu vou encaminhar para outros trabalhos, para outros profissionais, porque começa a emperrar a jornada evolutiva, sabe? Então, quando a gente faz esse movimento questionador da vida, do que está por trás, o que é esse véu que me cobre, me deixa em estado de sofrimento, né? Porque às vezes o sofrimento é tão grande que começa a ficar doente, o corpo adoece e não consegue entender o porquê. E aí muitas vezes os profissionais da medicina encaminham para uma terapia, para procurar um psicólogo, um terapeuta, enfim, porque senão resolve a somatização do corpo, que é a doença física, mas aí passa lá 1 ano, 3 anos, volta tudo de novo. Porque esse dispositivo, esse chip, é como se fosse um chip instalado e está rodando lá na sua mente e você sempre fazendo toda a programação igual. E aí quando vê, está entrando no mesmo tipo de sofrimento e não sai. Enquanto não colocar luz nessa consciência, enquanto não integrar, não para de repetir. É para isso que servem os trabalhos terapêuticos, é para isso que serve uma jornada de estudo através da espiritualidade. E de novo, o que é espiritualidade? O que é sobrenatural? Gente, não é para ter medo. O que é que dá medo de você se apropriar do seu poder? Isso foi uma história que inventaram para realmente colocar medo nas pessoas e distanciar elas da Matrix. Porque quanto mais a pessoa fica distante da sua essência divina, dessa conexão com o todo, com o universo, mais ela está na Matrix, mais ela está desempoderada, mais ela está seguindo as regras, as ordens e em estado de sofrimento, ansiedade. Se tem culpa, ansiedade, medo, está na Matrix. Se tem culpa, ansiedade, medo, está na Matrix. Se tem amor, se tem compartilhamento, colaboração, se tem integração com o todo, com a sua verdade, com a essência divina, entendendo que somos diferentes e todos nós temos oportunidade de realizar a nossa diversidade aqui na matéria, então tá no todo, né? O que é o todo? Então tem muitos nomes. Aí tem outra coisa que eu coloquei, religião. Religião é espiritualidade? Não. Não é. Religiões são diversos caminhos propostos para encontrar a espiritualidade. Ai, Andréia, tem uma religião que é certa e errada? Religiões são diversos caminhos para você encontrar a sua espiritualidade. Então, todas as religiões, desde que, observando a diversidade, a inteireza, a honra e o respeito, e que você consiga se manifestar, com a sua espiritualidade que é interna, sim, é muito legal. Agora, presta atenção se a religião, não tá falando Deus vai te queimar no fogo do inferno, você vive em pecado. Aí, para sair do pecado, você tem que fazer, aí dá um monte de regra para você cumprir. E você começa a sentir no corpo que isso não tá legal.
Então, assim, questiona tudo. Aonde você tá? E o corpo é sábio. O corpo tem uma sabedoria multidimensional. Ele viaja entre espaço e tempo. E normalmente isso acontece quando você está dormindo, que é essa resistência do ego baixa. E aí você dormindo, essa fluidez sutil consegue viajar espaço-tempo e traz essa sabedoria para o corpo. O corpo vai te dar sinais quando você estiver num local e você não se sente uma pontada de angústia. O que normalmente acontece é que tenta dar uma disfarçadinha. Então, aí a mente quer dominar toda essa sutileza do corpo. Fabi tá falando palavras sábias e certas num momento muito necessário para mim. Se tocou no seu coração, que bom. E aí tem o seu aprendizado de sempre questionar o que tocou em mim, o que tá reverberando, o que eu tô sentindo, isso tá bom, isso não tá. Se não tá bom, o que me traz desconforto. Ninguém de fora pode falar para você o que é certo, o que é errado. Você pode se inspirar. Você pode sentir uma conexão e aí esse olhar de curiosidade vai te fazer despertar isso que está dormente, que é a sua essência divina. Então, o que mais? Que tem uma parte aqui que eu anotei para falar para vocês. Gente, ter um reconhecimento de tudo isso que eu tô falando, o que é Matrix, o que é o todo, né? Como eu faço para me reconectar? E eu anotei aqui uma coisa muito importante, que é um dos princípios terapêuticos. O fenômeno simples da psicologia humana é aquilo que tudo que é trazido à nossa luz da consciência, a gente fica mais esperto, mais liberto. Todo erro, toda angústia, ansiedade, medo, repetições são subprodutos manifestados nessa nossa inconsciência. Inconsciente, em um estado dormente, eu sofro, eu não sei nem o que é. Mas eu preciso revisitar meu passado, eu preciso saber de tudo. Não, isso aí é dominação da mente. O processo de acolhimento você sente, integra, ele acontece. Inclusive tem um grande aprendizado de sair da dominação da mente, da racionalidade e através de meditações, mantras, frequência vibracional, esse seu campo sutil, onde ficam todas essas memórias energéticas que reverberam em você e te conectam com o todo, eles são trabalhados. Então, o campo do inconsciente tem um porquê de continuar inconsciente. A gente trabalha sem trazer muito conteúdo pro consciente, porque senão não dá conta mesmo. Pode entrar em um processo assim de surto e não ser bom. E aí essa parte organizadora de ego não dá conta e não ser um processo legal. Por isso que quando a gente se acolhe através de meditações, através de trabalhos terapêuticos belíssimos, amanhã eu vou trazer sobre a constelação sistêmica familiar. A gente vai falar um pouco mais dessa energia dos antepassados, ancestralidade, sobre o ano astrológico lunar, como eu me conecto, o que eu tenho que fazer. Amanhã eu vou falar mais disso. Na quinta-feira também vou continuar e vou trazer sobre mais como simplesmente, assim, com coisas simples, gente, que a gente pode começar a mudar o nosso dia a dia, integrando mais consciência a partir de coisas muito simples, que a gente não valoriza. Bom, o que eu tenho para falar vou continuar fazendo essa trilogia 3, né? Hoje foi a parte 1, que é a Matrix, o que é o todo, como eu me reconecto. Só fazer essa abertura com vocês. Amanhã eu vou falar sobre os antepassados, ancestralidade, como vocês também podem começar a perceber essa energia que muitas vezes vocês estão carregando. Bloqueios, repetições, traumas, fica a vida girando em círculo, não sai daquilo. Gente, muitas vezes não é seu. Não é seu, tá carregando coisa que você honra. O que é honrar, né? É olhar, é ficar preso no passado.
e aí ficar repetindo no presente e reverberando no futuro. Tá bom, como é que eu saio disso? Amanhã, energia ancestral e antepassados, às 9 da noite. Vai ficar gravado aqui no meu Instagram. Aí, se você gosta desse tema, se você conhece pessoas que gostam, já indica, já chama, porque também na quinta-feira eu vou trazer uma oportunidade super legal. Bem legal mesmo pra gente começar a se trabalhar, né, gente? É meu interesse também, porque quanto mais pessoas despertas, melhor é pro mundo, pro universo, e eu tô habitando esse universo. Então, meu trabalho é muito em prol disso. Pessoas, vamos se reconectar com a essência, vamos se trabalhar, vamos sair dessa identificação com o sofrimento. Como é que a gente se liberta? Quanto mais eu trabalho essa egrégora em mim, eu posso multiplicar isso através de vocês, que multiplicam através de outras pessoas. Olha que coisa legal! E assim a gente cresce, a gente contribui, sai de um estado de tô presa, não posso fazer, não posso modificar, para um estado de mais protagonismo na vida de cada um. E aí, porque a gente fica mais feliz e se sente melhor e mais protagonista e conquistando e criando coisas mais legais para nossas vidas, a gente compartilha com os outros. Gente, isso é prosperidade. Né? Essa reverberação, esse estado natural e fluido de ser divino e potencial reconhecido em cada um de nós, isso, claro que consequentemente é a mesma energia do dinheiro. Amanhã eu vou falar, na quinta-feira eu vou falar. Então vocês também que acham que não tem dinheiro, tá tudo ruim, meu relacionamento afetivo é ruim, eu não consigo trabalho. Hoje mesmo, diariamente, quase que diariamente eu recebo, né? Quem eu começo a atender em terapia. Eu não consigo um outro trabalho, que eu tô aqui. Hoje eu recebi a Rô falando, consegui um emprego novo. É claro, né? Claro que você conseguiu. Você quebrou essa marra que você tava, né? Então, assim, quando a gente se reconhece, quando a gente olha para dentro, a gente aprende sobre esse nosso poder. Aí a gente sai dessas amarras do eu não consigo, não é possível para mim. Saindo disso, aí você começa a ter uma vida mais atuante, participativa e criativa. Aí você entende o que é ser o criador da sua história. Porque, inclusive, você não vai ter mais essa necessidade de controle, né? A Roseli, como a pessoa sabe que está precisando fazer terapia? A pessoa sabe que está precisando fazer terapia, normalmente elas chegam através de um incômodo. Angústia, frustração, sofrimento. Assim, também você pode... Eu sinto a necessidade, Andréa, sinto necessidade de estar em um processo constante de transformação, e eu busco isso nas terapias integrativas, porque eu acredito e eu aprendi que a saúde é um todo, é saúde física, mental, saúde emocional e espiritual. Então, quando eu me cuido terapeuticamente, com todas as terapias integrativas maravilhosas, que cuidam dessa energética também, o meu corpo físico precisa menos e menos de médico, né, para tomar um remedinho que é vendido aí em farmácia, que é sintético, porque aí eu vou aprendendo a me tratar preventivamente. Eu evito doença. Então, qualquer momento é bom fazer terapia. Qualquer momento, porque você vai aprender a enxergar coisas que te incomodam que você nem sabia que incomodava, só ficava uma angústia. E também tem pessoas que chegam na terapia porque o médico mandou, por exemplo, enxaqueca. É o caso da Mai. Eu vim aqui fazer terapia porque o médico mandou, mas porque eu tenho enxaqueca, mas né, eu tô tomando um remédio mais forte, não tá resolvendo minha enxaqueca, já tô cuidando há 3 anos, meu médico também já falou pra eu fazer terapia, por isso que eu tô aqui, mas eu não sei nem por que eu tô aqui. A pessoa tá dormindo, tá inconsciente. Aí ela vem pelo sofrimento físico. Aí num processo terapêutico ela vai entender o que é essa enxaqueca.
Ai, quando ela enxerga, a enxaqueca para. Ah, foi mágica? Não, né? Não foi. Colocou luz, deu luz à consciência. Entende? Então é assim que entende que tá precisando fazer terapia. Normalmente é que tem algum desconforto. Às vezes a pessoa não entende, mas ela tá doente, fisicamente, doente, né? E a Karina dizendo, não adianta tapar o umbigo e ficar reclamando. Verdade. Tapar o sol com a peneira, né, Karina? Ah, gente, mas ó, vamos combinar? É mais fácil reclamar, né? Porque quando eu reclamo, eu delego que alguém tem que fazer alguma coisa por mim. E eu fico no meu trono esperando. Não tem que fazer nada. Aí eu não preciso mudar. Ó, e para começar a fazer terapia também, já a ideia da terapia já vai colocar, né, um processo terapêutico já vai trazer muita clareza para a pessoa. Então, assim, uma pessoa que está em estado de doença física, ela vai começar a enxergar algumas coisas que ela sempre faz igual, ela não percebe, e porque ela está ficando doente. Um dos casos, né, muito comuns de enxaqueca, toda pessoa tem um ponto de vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? É o calcanhar de Aquiles, é a zona mais fragilizada do corpo, e tudo tem um porquê. Mas aqui, só um exemplo. Enxaqueca. Porque ela doía muito a cabeça, porque vivia num estado de pressão externa, de tem que fazer muitas coisas. Então era muito trabalho, muito estudo, muita gente falando o que essa pessoa tinha que fazer. E ela, né, uma pessoa muito boazinha, ela tinha que se enquadrar e dizer sim a tudo. Tinha que preencher muitas expectativas. Pai, mãe, cônjuge, trabalho, então ela estava sempre lá no papel de sim, 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 não saber falar não. Quando ela se deu conta de que falar não e dar limite às pessoas é extremamente necessário, a vida desse ser humano mudou. Aí esse ser humano teve que olhar para dentro e entender quais são as minhas prioridades. Quando essa pessoa fez isso, ela percebeu que o emprego que ela estava era horrível. Que as pessoas que estavam falando as coisas, né, ao redor dela estavam dizendo para ela como ela tinha que viver a própria vida e ela estava dando esse poder às outras pessoas. Gente, a enxaqueca nunca tomou uma proporção assim horrível na vida dela. Nenhum remédio estava dando mais conta. Aí quando ela começou a limitar tudo isso, a enxaqueca foi parando. É para isso que serve terapia, gente. É para fluir, trazer interesa, trazer completude, trazer leveza para a vida, entender que a gente se conecta através da alegria. Olha que coisa boa. A alegria transforma, a alegria é o estado do ser, a alegria é a essência, é essa essência pura, divina. Olha esses bebês recém-nascidos. Quantos deles, recém-nascidos, às vezes a gente vê na internet mãe, pai filmando, eles gargalhando. Gente, isso não foi ensinado para bebê recém-nascido, para nenenzinho de 1 mês. Eles não ensinaram olhando para fora, olha, nossa, que gargalhada, né? Quero fazer isso também. Não, essa é a inteireza do espírito. Entende? Então é isso, gente. Falei muito. Se alguém tem mais alguma questão, já coloca aí. E amanhã a gente continua esse bate-papo da Matrix. Agora falando dessa energia ancestral, antepassados, como eu tô carregando isso, como os obstáculos da minha vida, e normalmente as pessoas sentem obstáculos, às vezes na saúde física mesmo, corpo que dói, alguma coisa que não funciona. Ai, dinheiro, não tenho dinheiro, você tá sempre contado. Ou relacionamento afetivo. O que eu tô carregando que não é meu? Como olhar essa energia ancestral? Começo por onde? Na live de amanhã, às 9 da noite, com a Vera. Vou ter convidada amanhã. Tá bom, meus amores? Foi ótimo estar aqui. Tô adorando ter esses bate-papos espirituais. Vão lá no meu YouTube, acesse o link aqui na minha bio
aqui do Instagram, que tem um monte de link lá, com um monte de material, com um monte de mantra e meditação para fazer lá no YouTube. É muito bom. Karina, te vejo na quinta-feira, amor. Até mais. A Roseli falando, se eu passar em um psicólogo ou fazer terapia, é a mesma coisa? Cada um profissional tem a sua especialização. Um psicólogo que tem um bacharelado de psicologia na universidade, ele trabalha de uma maneira diferente de um terapeuta transpessoal, por exemplo, que é o meu caso. Eu não sou bacharel em psicologia. Eu sou bacharel em administração hoteleira. Olha que bacana. Aí eu fui estudar terapias e fui estudar psicologia transpessoal em uma pós-graduação. E daí fiz um montão de cursos. Então a maneira e as ferramentas são diferentes. Mas o objetivo é trazer leveza, fluidez e um estado de mais amor na vida. É para ter uma vida mais gostosa. É para sair dessa bateção de cabeça. Não se identificar com sofrer, Roseli. Ter uma vida feliz, alegre, dinâmica. Entender que o sofrimento faz parte da vida. Mas não é mandatório viver em sofrimento. É para isso que serve qualquer terapia. Tá bom, amores? Beijos e até amanhã às 9 da noite.